Olá, de volta aqui no nosso treinamento de prompt. Agora que a gente já criou nossos scripts de limpa a tela e o nosso script de backup, só tem uma coisa que está me incomodando um pouco neles. Se você reparar, vamos abrir aqui um CMD para a gente executar eles algumas vezes. Se você notou no capítulo passado, toda vez que a gente queria executar o script, tanto o script de backup quanto o script de limpa a tela, a gente tinha que dar um cd desktop, entrar no desktop e de lá a gente poderia usar o backup.bat normalmente, né? Ou voltar aqui para o nosso desktop ou limpa a tela, o limpa-tela.bat. Só que tem um pequeno probleminha aí, né? O comando cd, por exemplo, eu posso usar ele de qualquer pasta. Eu posso ficar pulando de pasta em pasta com o cd. O comando dir eu posso usar de qualquer pasta. Seria muito interessante se eu pudesse usar o comando backup ou o comando limpa a tela ou qualquer script meu que eu criei de qualquer pasta também, né? Eu acho que esse é o que a gente espera de um script, que a gente possa chamar ele de qualquer ponto da linha de comando. E como é que a gente faz isso? Para a gente resolver isso, a gente tem que aprender um pouco sobre como o Windows procura por scripts, por executáveis no sistema operacional. O Windows ele tem uma variável de ambiente, que é uma das várias variáveis que o Windows tem, chamada variável path. Talvez você já tenha ouvido falar dela. A variável path é que contém todos os caminhos que o Windows varre procurando scripts executáveis. E como é uma variável, a gente pode ver o que tem nessa variável. A gente pode usar o comando echo para exibir essa variável. Só que não basta escrever echo path. Se botar echo path, a gente imprime path, né? Para a gente acessar o conteúdo da variável path, a gente tem que botar ao redor de path 2 símbolos de porcentagem. Desse jeito, assim a gente acessa o conteúdo da variável path. Exibindo aqui, você vê que tem aqui alguns caminhos, por exemplo, esse Git for Windows aqui do bin, tem o caminho para a pasta principal do Windows, para o System32, e é nesse caminho que o Windows varre cada caminho desse procurando por um executável. Então, para o nosso script ser encontrado em qualquer ponto da linha de comando, é só a gente colocar o endereço do nosso script dentro dessa variável path. Vamos fazer isso? Primeiro, acho que é importante a gente notar que aqui a gente tem uma pastazinha bin aqui, e essa pastazinha bin, ela não está aqui à toa. Se você ver, ela se repete aqui também, e algumas outras partes aqui ela se repete do path. Por quê? Essa pasta bin é onde as pessoas costumam normalmente salvar os seus scripts e seus executáveis. Então é uma prática comum, né? Você guardar os scripts na pasta bin. Então a gente pode aproveitar para criar a nossa própria pasta bin, para salvar os nossos scripts e assim botar essa pasta bin dentro do path, que aí ela vai ser um dos locais que o Windows vai procurar na hora que estiver procurando por executáveis ou scripts. Então vamos criar uma pasta bin com o nosso comando mkdir. Então a gente pode dar o mkdir bin. Vamos ver se ele criou mesmo aqui. Ah, tá aqui, ó. Mkdir bin está criado. E agora a gente pode mover os nossos scripts que estão na área de trabalho. Vamos para a área de trabalho. Para dentro da nossa pasta bin. Então vamos dar um move limpatela.brat para c:/users klum/bin. E vamos aproveitar a mesma coisa aqui para mover também o nosso backup.bat. Moveu? Vamos conferir lá rapidamente. Vamos dar um dir, cd, entrar na pasta bin e exibir. Está aqui, dentro dos nossos dois scripts, dentro da pasta bin. Agora, como é que a gente faz para modificar o path, para a gente incluir a nossa pasta bin no path para que o Windows possa achar nossos scripts? Isso a gente faz através do comando set. O comando set, você consegue alterar variáveis com ele. Então, se a gente botar set path, que é a variável que a gente quer alterar, botar um sinal de igual, e o que a gente quer colocar dentro dessa variável, que no nosso caso é a pasta c:/users/klum/bin, a gente alteraria o nosso path. Só que tem um pequeno detalhe. A gente não quer que o nosso path só tenha isso. A gente quer que ele tenha isso e todo aquele conteúdo que a gente já viu que tem nele. Então, a gente quer adicionar a nossa pasta ao conteúdo que já tem lá. Então, a gente pode aqui no comecinho, ó, tá vendo aqui no comecinho do path? A gente imprime com o %path% o path já existente, bota o caractere separador de pastas no path, que é o ponto e vírgula, e adiciona a nossa pasta. Ele não dá nenhuma mensagem de confirmação, mas se a gente imprimir o path novamente aqui, a gente vê que aqui no final, ó, ele botou o c:/users/klum/bin. Bom, se está no path, significa agora que o nosso script pode ser achado de qualquer lugar. Eu vou sair aqui da pasta bin, vou, por exemplo, para a minha pasta desktop, e vou procurar por backup.bat.
você vê que ele localizou o nosso script, mesmo ele não estando aqui no desktop. Ele está lá dentro da pasta bin, a gente está com o terminal dentro do desktop, e ele achou o nosso script de backup. Legal, né? E outra coisa que a gente tem que saber sobre variáveis de ambiente é que existem muitas outras além da path. Então, por exemplo, se a gente usar o comando set puro, sem nada acompanhando ele, e enviarmos com Enter, você viu que ele imprimiu aqui um monte de coisa. Todas essas coisas aqui, ó, Session Name, System Driver, User Profile, Username, são todas variáveis de ambiente que têm informações sobre o sistema. Desde, por exemplo, aqui, ó, o nosso nome do nosso usuário, sobre onde fica o profile dele, né, a pasta home dele, e várias outras coisas sobre o nosso processador em si. Temos aqui também, ó, a arquitetura do processador. Todo esse tipo de coisa a gente pode encontrar aqui, são outras variáveis de ambiente. E não tem só essas, né? Tem várias outras. Se a gente quiser criar uma variável de ambiente para a gente poder dar eco nela, a gente pode também com o comando set. Ele não serve só para alterar uma variável, ele também pode criar. E como é que a gente faz isso? A gente cria com set o nome da nossa pasta, da nossa variável. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável chamada pasta código, que aponta para a nossa pasta de código, né, da home. Então a gente pode botar cuses, klum, códigos. E se a gente der um eco % pasta código, ele vai mostrar pra gente qual é o caminho da nossa pasta. Ela é útil pra gente não ter que ficar lembrando, não precisa decorar essas coisas. É só dar um eco pasta código que a gente já sabe apontar para lá. Então se a gente pudesse, a gente pode dar, por exemplo, um cd para pasta código. Fomos direto para lá, viu? Só que tem um pequeno probleminha. Vamos fazer um experimento aqui. Vamos fechar aqui o nosso CMD e vamos reabri-lo. Se a gente tentar agora dar um eco na nossa pasta código, a gente vai ter uma desagradável surpresa. Olha só, ele não imprimiu. Se a gente der um eco no nosso path agora, você vê que a minha pasta bin sumiu aqui do final. Por que isso aconteceu? O comando set, gente, ele só modifica as variáveis temporariamente. Só funciona enquanto o CMD estiver aberto. Ou seja, é para coisas temporárias. Se você quer modificar permanentemente uma variável, a gente tem que usar um comando que é primo do set. É o comando chamado setx. Só que esse comando, a gente não pode usar ele no CMD. Ele, como é um comando que trabalha com a variável path permanentemente, que é uma variável muito importante para o sistema, a gente tem que operar com esse comando dentro do prompt normal do Windows. Então vamos fechar aqui por enquanto o CMD e vamos abrir aqui o nosso antigo prompt de comando. Aqui dentro do prompt de comando, a gente pode usar o setx. Não é que a gente não consiga no CMD, só que lá vai ocorrer alguns probleminhas que vão acabar prejudicando o seu sistema operacional depois. Então lembre-se, sempre que for usar o setx, é dentro do prompt de comando normal do Windows. E como é que a gente funciona o setx? Ele até que é bem parecido com a variável, com o set normal. Você vai usar o setx, a variável que você quer modificar, no nosso caso a gente quer incluir a pasta bin dentro do path, né? E agora a gente não vai botar mais o igual, a gente vai botar entre aspas, e o que a gente quer entre aspas. Eu quero a variável path antiga, e eu quero separar com ponto e vírgula, e o caminho para minha pasta bin. Ou seja, c:/users/klum/bin. Vamos fechar aqui as aspas. E ele tem um detalhe muito importante também que a gente não pode esquecer. A gente tem que botar o argumento /m, ou a flag /m. Ela significa que a gente está alterando uma variável do sistema. A gente não quer que seja uma variável local do nosso usuário, a gente quer que seja uma variável do sistema. Então agora é só a gente enviar e acesso negado. Por quê, gente? Porque além de ter que abrir com o prompt de comando, a gente tem que abrir com o prompt de comando em modo de administrador, para você ver como o path é uma coisa importante do sistema. Ele não deixa o prompt de comando normal, que tem poucas permissões, fazer essa alteração. Tem que ser um prompt de comando especial, com permissões de administrador. E para ter acesso a esse prompt, é bem tranquilo. A gente vai procurar aqui pelo prompt como é normal, só que em vez de a gente procurar e abrir com o botão esquerdo ou com Enter, a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, e executar como administrador. Você vê que ele mudou aqui em cima, ó, já está com administrador, e aqui ele já está numa outra pasta, ele não abriu na home do nosso usuário, né? Abriu na pasta System32 do Windows. Mas agora a gente vai conseguir usar o comando setx para fazer as alterações no path. Então se a gente der setx path, o que a gente quer modificar
entre aspas, que é o nosso conteúdo do PF, lembra? PF, separado pelo ponto e vírgula para a nossa pasta que a gente quer incluir no PF, que é o c:/users/kaelon/bin, fechando as aspas e não esquecendo da importante flag /m. Se a gente der um enter agora, você vê que ele já não deu aquele erro de acesso negado, né? Já falou que o valor foi especificado, foi salvo. E vamos fechar e abrir aqui o prompt. Podemos até abrir o CMD já que já foi alterado. Porque quando a gente altera o path do Windows, a gente tem que fechar e abrir o prompt para ele pegar o path atualizado no nosso terminal. Então agora a gente pode usar o backup.bat, por exemplo, de qualquer local. Viu? Alteramos o path. Se a gente imprimir o path, a gente fechou e abriu o terminal, e está aqui no final, o c:/users/kaelon/bin. Se eu fechar, dessa vez ele não se perde. Ele continua no nosso path. Tá aqui. Mesma coisa para quando a gente quer criar uma variável, por exemplo. Se a gente quisesse criar uma variável pasta código, a gente teria que criar com 7x, o que implica ter que criar com modo administrador no prompt de comando do Windows normal. Beleza? Já que a gente aprendeu sobre como funciona a variável path, que é uma variável muito importante do Windows que guarda esses caminhos, e a gente já tem todo esse conhecimento sobre variável de ambiente, eu acho que a gente já está preparado para poder instalar nossa primeira linguagem de programação do zero. Então, para pegar essa prática, vamos fazer um exemplo dessa vez com a linguagem Java, por exemplo. Vamos primeiro começar do básico, né? Vamos visitar o site da Oracle e baixar o instalador do Java, né? Então vamos lá, www.oracle.com. Acessando aqui, a gente vai aqui nessa parte de download, deixa só ele carregar. Download. Aqui, ó, Java for Developers, já que nós somos desenvolvedores. E logo aqui na cara, ele já dá pra gente o JDK, que é o Java Development Kit, que é o que a gente precisa para trabalhar com Java. Acessando aqui a página do Kit de Desenvolvimento do Java, a gente desce um pouquinho e você vê que ele tem diversas versões aqui, versões para Linux ARM, Linux x86, Linux 64, Mac, Solaris, mas o que importa pra gente aqui é a versão de Windows. Só que, qual Windows, né? O Windows x86 ou o x64? Esse x86, se você não sabe, é a versão de 32 bits, e esse x74 de 64 bits. Só que é ideal a gente instalar a versão própria para o nosso sistema operacional. Só que como é que a gente descobre isso? Tem uma variável de ambiente que conta isso pra gente. Se a gente visitar aqui o CMD, lembra que com o comando set a gente viu que tem diversas outras variáveis de ambiente? Uma delas é a Processor Architecture. Então, se a gente pode dar um echo nela, echo processor. A gente pode até dar um tab para ele completar, Architecture. E você vê que ele exibe para a gente qual é a versão do nosso sistema. A AMD64 ou IA64, que pode aparecer no seu, qualquer coisa com 64, significa que a versão do Java que você tem que instalar é de 64 bits, porque o seu processador, seu sistema tem uma versão de 64 bits. Se aparecer o x86, é 32 bits. Então, agora que a gente já sabe a nossa versão, a gente pode voltar aqui no site do Java, marcar aqui esse checkbox de aceito e clicar para baixar a versão correspondente do nosso sistema, que no meu caso aqui é o de 64 bits. Eu não vou clicar para baixar, né, porque eu já deixei previamente baixado para adiantar a gente. Então, vou só aqui na minha pasta de download, mas aí na sua casa você vai baixar esse instalador aqui, que é super simples de usar. Vamos só executar ele. Ele vai falar esse começo, que está preparando para instalar, vai fazer essas configurações iniciais, nessas verificações. E vai começar a nossa instalação. Aqui nesse primeiro passo você pode dar Next, e ele vai falar que a pasta do Java vai ser instalada no C Program Files, que é os arquivos de programa, Java JDK 1.8. Beleza, a gente pode deixar na pasta padrão mesmo, não tem o menor problema. Vamos dar o Next aqui. E ele vai descompactar, vai instalar. E quando ele acabar essa instalação aqui, que demora um pouquinho, eu volto aqui para acompanhar com vocês. Voltando aqui, depois que ele concluir a parte de instalação do JDK, ele vai perguntar se você quer instalar o JRE, caso você já não tenha instalado. Você também pode aceitar na pasta default dele, na pasta que vem. Dá o próximo, ele vai começar essa segunda parte da instalação. E mais uma vez, quando acabar, eu volto. Quando ele acaba, ele exibe essa mensagem aqui pra gente, só confirmando. Você pode dar um close. E vamos verificar se a nossa instalação foi correta. Voltando aqui para o nosso CMD, vamos fechar e abrir o terminal, porque sempre é bom quando a gente instala uma coisa do zero.
Reabrindo aqui o CMD, se o Java for instalado corretamente, quando eu executar o comando java-version, ele tem que me mostrar a versão do Java. Vamos ver? Bom, Java tá tudo ok, né? Se eu instalei o JDK, eu espero que ele tenha instalado o Javac, né? Que é o compilador do Java para mim também. Então vamos verificar aqui o Javac, se está instalado. Não foi reconhecido. Não foi reconhecido, isso aqui já é meio característico pra gente, né? Quando a gente sabe que não é reconhecido, um comando na linha de terminal não é reconhecido, é porque provavelmente ele não está no path. Então vamos analisar rapidinho o nosso path. A gente vê aqui, ó, que realmente não tem nada de Javac aqui, né? Ele tem alguma coisa aqui nessa pasta relacionada a Java, que a gente pode até dar uma analisada. Vamos dar um CD nessa pasta que eu copiei aqui do Java. E vamos dar um dir. A gente vê que tem do Java, Java W, Java WS, mas não tem nada falando do Javac. Então, provavelmente o instalador do Java não adicionou o Javac na linha no nosso path, né? Para ele poder ser chamado em qualquer ponto da linha de comando. Isso é um problema para a gente. Então, vamos primeiro identificar onde é que está o Javac, né? Se você lembra lá na instalação, ele estava na pasta C, Program Files, o arquivo de programa, né? Como o nosso está aqui em português, vamos para arquivos de programa. CDC, vamos voltar para o disco C aqui. Voltar para o disco C. Tá, opa. Agora sim. Arquivos de programa ou Program Files. Na pasta Java. E vamos listar a pasta Java aqui dentro do JDK. CD JDK 1.8. E olhando aqui dentro, a gente já vê aqui uma conhecida nossa, né? A pasta bin, que é onde costumam ficar os executáveis. Vamos ver se o Javac está aí dentro, né? Java bin. Aqui ele abriu um monte de coisa pra gente, mas eu acho que eu já vi ele aqui. Subir aqui um pouquinho e... Aqui, ó. Javac. Então, se a gente tem que adicionar essa pasta do JDK no nosso path, né? Para na linha de comando a gente poder também chamar o Javac, além do próprio Java, já que a gente quer o compilador para poder programar em Java. Então, vamos fazer isso. A gente já aprendeu como é que adiciona na linha, no nosso path. É bem tranquilo, só basta a gente saber qual é a pasta que a gente quer adicionar, que no nosso caso é essa daqui, né? Vou copiar aqui para a gente não ter que escrever lá no prompt de comando. Como é que eu adiciono no path? A gente abre o CMD, só que não do modo normal, do modo do executando como administrador, e a gente vai usar o comando setx na variável path novamente, entre aspas, o conteúdo que a gente já tem, ponto e vírgula para separar. Aqui eu vou ter que usar aquele colar feioso, né, que infelizmente esse aqui não é o CMD. Ih, rapaz, ele já adicionou aqui pra gente, ó. Você vê que esse cara aqui não é tão legal. Vamos ver se ele adicionou certinho. Que ele deu um êxito aqui, o valor foi especificado, foi salvo. Vou fechar e abrir aqui o CMD. Mas já tô vendo que não deve ter dado certo, porque se ele não colocou a nossa famosa flag /m, né? Vamos dar aqui uma olhada com echo. Echo path. Não botou aqui pra gente, ó. Você vê que tem que botar a flag /m, né? Mas não tem problema, a gente adiciona de novo aqui. Setx espaço. O que a gente quer modificar, que é o path. Deixa eu consertar essa pasta aqui, que ele quebrou. O que a gente quer botar no path? O conteúdo, entre aspas, do nosso path. Ponto e vírgula. A pasta que a gente quer adicionar, sem esquecer do flag /m. Agora sim, ele fala que foi salvo com sucesso. Agora realmente acredito que foi salvo com sucesso. Vamos fechar aqui o prompt de comando. Vamos reabrir o CMD para ver se está lá no path. Apertar aqui para cima para ver o nosso histórico. Ah, tá ali, ó. C, Program File, Java, JDK8, /bin. Então, se tá o /bin lá, significa que agora eu vou conseguir chamar o meu Java aqui da linha de comando. Perfeito. Tá, tanto o Java-version quanto o Javac-version estão funcionando, porque agora a gente adicionou o Javac que estava faltando no path. Então, por isso que é bom ter esse conhecimento de poder trabalhar com path, né?
você viu que mesmo a gente usando o instalador oficial da Oracle, ele não adicionou o Java aqui para a gente no path, só adicionou o Java. E é uma coisa que é preciso para a gente trabalhar com Java, né? Ter o compilador de fácil acesso na linha de comando. E só mais um detalhe, quando a gente está falando de Java, é sempre bom a gente criar uma variável chamada Java Home. Essa Java Home é uma variável usada por ferramentas do mundo Java, que é uma prática comum de apontar para a pasta da JDK, para as ferramentas saberem qual é a pasta source do JDK, né? Então vamos criar essa variável Java Home. Como é que a gente cria a variável? Mais uma vez, né, só para não ficar chato, a gente vai procurar pelo CMD, já que a gente quer que seja essa variável seja permanente. Vamos executar como administrador. Vamos aqui, ó, o setx. Dessa vez eu já vou colar antes, para não dar aquele problema que deu. E só vou modificar aqui, ó. Como eu falei que ele tem que ser a pasta Java Home, tem que apontar para a pasta do Java, eu vou tirar aqui o /bin, já que não é para apontar pro bin, é para apontar para o Java. E vamos escrever aqui o nosso comando setx. Setx, a gente não quer modificar o path dessa vez, né? A gente quer criar a variável chamada Java Home. E vamos passar entre aspas aqui o endereço da nossa variável, sem esquecer também do /m, para poder modificar a variável do sistema, né? Falou que foi salvo com sucesso. Vamos fechar. Vamos reiniciar aqui o CMD. E vamos ver se a nossa variável Java Home está setada corretamente. Vamos dar um eco Java Home. Você vê que se eu der um tab, ele já até autocompleta para a gente. Então aqui, ó, variável Java Home setada corretamente. Então, pessoal, esse capítulo a gente dominou tudo de path, né? Agora a gente já está craque, já setou tanto variável quanto mexeu no path. A gente aprendeu para que servem as variáveis de ambiente do Windows, contém informações úteis como onde fica o nosso usuário, ou qual é a versão do nosso Windows, 64, 32 bits. Aprendemos a instalar uma linguagem do zero e a importância disso, né? Porque você vê que até com o instalador oficial nem sempre ela configura tudo perfeitamente pra gente. E agora praticando esses exercícios vão ficar craque em instalar coisas do zero e trabalhar com path, beleza?